Boa noite a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo e terei muito gosto de partilhar convosco algumas lições de Direito Administrativo e Constitucional neste espaço que hoje inauguramos num horizonte temporal de 100 dias ininterruptos. Esperamos que consigamos então materializar este nosso desejo de elevar cada vez mais a consciência jurídica dos nossos concidadãos e assim contribuir para o desenvolvimento de Angola. Neste período de estado de emergência que o país vivencia, é importante que observemos as medidas que o Estado angolano tem ditado para que possamos então evitar a propagação comunitária do coronavírus e enquanto permanecermos em casa, vamos então acompanhar as nossas lições. Para o primeiro dia, nós vamos falar dos princípios que regem a atuação administrativa. Mas quais são os princípios que regem a atuação administrativa? Ora, esta pergunta que nós colocamos pode perfeitamente ser respondida no âmbito da Constituição e de forma semelhante no plano infraconstitucional. É possível também navegar nas normas do procedimento e da atividade administrativa e responder a esta questão que nós levantamos. Mas muito antes, importa precisar que sentido de administração nos interessa. É claro que vamos afastar o sentido de administração orgânica e vamos abraçar o sentido de administração tanto material. Ora, o sentido material de administração pública tem que ver com a atuação dos agentes e funcionários da administração pública que, em nome do interesse coletivo, procuram então satisfazer as necessidades contínuas de segurança, cultura, bem-estar econômico e social. Contrariamente ao sentido orgânico que tem que ver precisamente com os órgãos, os departamentos, os serviços que, em nome do interesse coletivo, também procuram satisfazer as necessidades vitais da coletividade. Ora, não é este o sentido que nos interessa, por isso vamos afastar e vamos abraçar simplesmente o sentido material de administração pública. E também importa aqui ter presente três perspectivas em que podemos falar da administração pública no contexto angolano. Podemos desde logo falar de administração pública direta, administração direta, administração indireta e administração autónoma. A administração direta desdobra-se em administração central e administração local. A administração central tem como expoente máximo o Presidente da República, que no nosso contexto é o titular do poder executivo e, ao mesmo tempo, chefe de Estado. Como titular do poder executivo, o Presidente da República dirige os serviços, superintende a administração indireta do Estado e exerce tutela sobre a administração autónoma, tal como nós podemos vislumbrar na Constituição da República de Angola. Os órgãos da administração local do Estado, então, podem perfeitamente se desdobrar em administração da província, administração municipal e administração inframunicipal. Ora, na administração da província, nós vamos encontrar o governo provincial, que é chefiado pelo governador provincial, que é nomeado pelo Presidente da República enquanto representante do titular do Poder Executivo na circunscrição província. E os administradores municipais, que também exercem o seu poderio em torno da circunscrição em que o município está inserido. E a administração inframunicipal, vamos encontrar a administração do distrito, a administração da comuna, a administração do bairro, que por hoje não interessa aflorar essa temática, porque vamos nos cingir nos princípios que norteiam o funcionamento da administração pública. Dito isto, é importante também perceber que na administração indireta do Estado vamos identificar sobretudo as instituições públicas e as empresas públicas que são da maior importância prática. No âmbito da administração autónoma do Estado, nós podemos
aqui vislumbrar as instituições do poder tradicional e as autarquias locais que em breve serão concretizadas em Angola. Ora, quais são os princípios que regem a atuação administrativa? Se olharmos para o artigo 198 da nossa Constituição da República, podemos aqui perceber um conjunto de princípios que orientam a atuação administrativa, nomeadamente o princípio da prossecução do interesse público, o princípio da legalidade, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da responsabilização, da probidade e do respeito pelo património público. Ora, esses princípios, conforme constam do número 1 do artigo 198, fazem sentido no contexto em que a administração pública procura desdobrar-se. Mas vamos começar então pelo princípio da legalidade. Ora, o princípio da legalidade é um princípio de grande importância a nível da atuação administrativa. Este princípio nós podemos visualizá-lo nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 16A/95, de 15 de dezembro. Ora, por princípio da legalidade, podemos entender que a atuação administrativa tem como limite inultrapassável a lei. A lei é o limite que deve ser observado para que as entidades administrativas possam, então, materializar o conjunto de tarefas que têm no dia a dia. Ora, a lei não pode ser ultrapassada sob pena de a conduta administrativa estar inquinada de irregularidades, de vícios, de vária ordem. Neste sentido, o princípio da legalidade determina que os órgãos da administração pública devem seguir a lei, devem seguir o direito e devem seguir, portanto, aquilo que está determinado na Constituição. Outro princípio também de grande importância a ter em conta é o princípio da proporcionalidade. Ou seja, a afetação de um direito do particular pela administração pública no agir administrativo não pode ser superior aos interesses que a administração pública visa salvaguardar. Há aqui uma lógica de proporcionalidade que deve ser observada pela administração pública, de modo a que os direitos do particular sejam sempre salvaguardados. Ora, sempre que a administração pública entender afetar um direito do particular, não pode esta afetação ser superior aos objetivos que a administração pública tem gizado para prosseguir aquele objetivo concreto. Depois, é também importante falarmos do princípio da imparcialidade. A administração pública, no dia a dia, relaciona-se com os particulares e nesse relacionamento que estabelece com os particulares, é importante que a administração pública trate de forma imparcial todos os cidadãos com quem ela interage no dia a dia em busca da prossecução do interesse público. Ora, nenhuma atuação parcial é de admitir e que seja manifesta pela administração pública. Este princípio é de grande relevância e os órgãos da administração pública devem sempre relevar no dia a dia enquanto atuarem no interesse da coletividade. Outro princípio de grande importância é o da colaboração da administração pública com os particulares. Ou seja, a administração pública deve colaborar com os particulares no exercício da função administrativa, prestando esclarecimentos ao particular e, ao mesmo tempo, permitindo que o particular possa aceder a um conjunto de arquivos que a administração pública tem, ou ainda recebendo sugestões do particular, sugestões que possam ser úteis para o desenrolar da atuação administrativa. Este princípio é de não afastar, não podemos afastar este princípio. A administração pública deve sempre abraçar este grande princípio. Outro princípio é o da participação. Ora, a governação é participativa. Uma governação participativa impõe que o particular tenha a possibilidade de atuar
diretamente ou atuar indiretamente na governação, de que forma? Dando o seu contributo e a administração pública recepcionando este contributo que o particular emprestar para o desenvolvimento da coletividade. Outro princípio não menos importante, que vem nos termos do artigo 9º deste decreto 16A/95 de 15 de dezembro, é o princípio da decisão. Ora, a administração pública é obrigada a decidir sobre um conjunto de matérias que chegam ao seu conhecimento através da pretensão que o particular entender manifestar junto dos serviços da administração pública. Há aqui um ponto que também urge chamar a atenção, que tem que ver com a fundamentação das decisões da administração pública. Ora, a administração pública é obrigada a fundamentar as decisões que sejam lesivas aos direitos subjetivos dos particulares e essa fundamentação deve ser expressa conforme prevista nos termos do artigo 200, número 3 da Constituição da República de Angola. Por último, o princípio do acesso à justiça. O acesso à justiça é condição de grande relevância para que os direitos dos particulares possam então ser salvaguardados sempre que a administração pública atuar ao arrepio da legalidade. O particular pode aceder à justiça administrativa e a justiça administrativa no contexto angolano materializa-se nos tribunais de comarca, na sala do cível e administrativo. Ora, sempre que através dos mecanismos graciosos que o particular tem ao seu dispor não for possível encontrar uma solução para a pretensão do particular, não é? Estou a falar, por exemplo, o particular não tendo sucesso numa reclamação que dirija ao órgão que praticou o ato administrativo, ou ainda apresentando um recurso hierárquico ao superior do órgão que praticou o ato, o particular pode perfeitamente, no âmbito da tutela jurisdicional e efetiva prevista nos termos do artigo 29, intentar uma ação judicial e procurar então impugnar pela anulação do ato administrativo que foi praticado por via dos tribunais. Ora, este princípio é também um princípio em que a administração pública deve anelar a sua atuação e aqui chamar a atenção para a responsabilização. A administração pública pode perfeitamente ser responsabilizada. A ideia de responsabilização do Estado não colhe, sobretudo num Estado alicerçado no direito e num conjunto de valores da democracia moderna, o particular pode sempre que entender conveniente apresentar uma ação perante os tribunais. Ora, de forma resumida, são esses os princípios que o decreto 16A/95 faz alusão e que achamos por bem partilhar convosco aqui nesse espaço de videoaula. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula e a próxima aula teremos então o gosto de dar seguimento com as nossas lições. Que Deus abençoe Angola e fiquemos em casa juntos contra a Covid-19. Obrigado.